cada vez mais, homens e mulheres estão agindo como crianças. Comportamento infantilizado por conta da criação que tiveram dos seus pais, que receberam isso dos seus avós e receberam dos bisavós. Já parou, de verdade, para pensar se você é mesmo uma pessoa livre? Não tô falando daquela liberdade superficial, de ir e vir, de fazer escolhas do cardápio. Tô falando da liberdade de ser quem você realmente é, sem as vozes externas gritando dentro da sua cabeça. Porque talvez você nem perceba, mas o sistema em que vivemos te molda desde que você nasceu. A mídia te mostra o que é certo sentir. As propagandas te dizem o que é bonito desejar. E o mais difícil de encarar, até as pessoas que você mais ama, sem querer, acabaram empurrando para dentro de você ideias que não são suas. E aí você cresce achando que é livre, mas vive como se estivesse preso numa cela invisível, decorada com expectativas que nunca foram suas. Trabalha por aprovação, sorri por educação, se cala por medo. E se você sente esse nó no peito, essa sensação de estar vivendo a vida no automático, sem saber exatamente por quê, então esse vídeo é para você. Aqui, a gente vai escancarar essas algemas invisíveis. Vai entender como fomos treinados sem perceber. E mais importante, vamos começar a reencontrar aquilo que te faz único de verdade. Mas antes, se isso tocou minimamente seu coração, faz esse gesto de gratidão com a gente e deixa o seu like. Porque dá um trabalho danado produzir esse tipo de conteúdo. Mas vale cada segundo quando a gente sente que não tá falando sozinho. Então comenta aqui embaixo. Você se sente realmente livre? Ou tem algo aí dentro pedindo socorro em silêncio? Agora, sem mais enrolação, vem com a gente. Dá o play neste vídeo. A maior parte das pessoas da sociedade vivem como zumbis, são escravos de como o sistema organiza as pessoas, e essas pessoas se permitem serem organizadas daquela forma, e desta forma não tem pujança financeira, não crescem financeiramente. Isso começa desde a parte do colégio. O colégio onde você tem horário para chegar, tem horário para sair, no que a aula vai começar, toca uma sirene, todo mundo que está no pátio tem que entrar para as salas. Na sala tem uma só pessoa que fala, que é o professor, tem uma autoridade maior do que você tem que ficar quieto, calado, ouvindo aquela pessoa. Deu o horário, toca a sirene e todo mundo vai para casa. Esse é o modelo tradicional de educação. E essa educação que existe, o foco dela é um só: formar operários. É fato. O nosso modelo tradicional de educação já passou da hora de ter uma mudança. E não é só uma opinião. É uma ferida aberta em milhões de pessoas que cresceram acreditando que nota boa era sinônimo de sucesso, mas nunca aprenderam a lidar com a vida real. Na escola te ensinaram a decorar fórmulas, a repetir respostas certas, a ficar em silêncio. Mas ninguém te ensinou o que fazer quando a ansiedade aperta. Ninguém te ensinou a cuidar da sua saúde mental, a lidar com frustrações, ou a entender o que você sente. Te ensinaram a temer o erro. Mas ninguém te disse que errar faz parte, que crescer dói, que tudo bem não estar bem o tempo todo. Você saiu da escola sem saber como se posicionar, como tomar decisões difíceis, como lidar com a rejeição. Saiu sem saber lidar com dinheiro, com relacionamentos, com o próprio propósito. Mas sabe o que mais dói? É que mesmo assim, você ainda se culpa por não estar onde deveria estar. E é aqui que eu quero te dizer uma coisa. Olhando nos teus olhos, mesmo que virtualmente, você não falhou. Você só foi jogado num sistema que nunca foi feito para te fortalecer, mas para te encaixar, para te moldar num padrão, para te ensinar a obedecer, não a pensar, para seguir ordens, não para se conhecer.
Mas há um caminho, e ele começa quando você questiona. Quando você olha para tudo isso e diz: calma, isso não faz mais sentido para mim. Esse vídeo é um convite, não para culpar o passado, mas para despertar no presente, para entender que existe uma outra forma de viver, de aprender, de evoluir. Uma forma mais consciente, mais humana, mais real. Comenta aqui embaixo. Qual faculdade que forma pessoas que vão ter liberdade financeira? Nenhuma. Qual lugar forma pessoas que vão poder promover impacto em relação às outras? Nenhuma. Não tem nada que forme em relação a isso. Todos nós fomos formados dentro de um sistema educacional criado, moldado para gerar mediocridade financeira. Para gerar pessoas que pensam o tempo todo na escassez e não na abundância. Para gerar pessoas que estão o tempo todo pensando: quando eu sair daqui dessa minha formação, eu preciso achar alguém que vai dizer o que eu tenho que fazer. Percebe a infantilização do trabalhador? E a maior parte das pessoas querem isso, sem saber o que existe na outra ponta, sem saber como poderia ser melhor ou diferente. Você já parou para pensar que talvez ninguém tenha te preparado de verdade para a vida? A gente cresce ouvindo que precisa estudar, tirar boas notas, seguir as regras, obedecer. Mas ninguém ensina o que fazer quando o medo te paralisa. Ninguém te ensina a lidar com o silêncio de um coração partido, com a solidão de quem sente que não é bom o bastante, com a angústia de acordar todos os dias e não ver sentido em mais nada. Então precisamos ter um movimento de ruptura, de quebrar, de romper com o que está acontecendo. Cada vez mais, homens e mulheres estão agindo como crianças. Comportamento infantilizado por conta da criação que tiveram dos seus pais, que receberam isso dos seus avós e receberam dos bisavós. Lá atrás esse comportamento era muito menor, porque existia um movimento. Naquela época existia algo chamado iniciação. Nosso modelo de educação, esse que a gente conhece desde sempre, está ultrapassado. E não é só no conteúdo, é na alma. É como se nos ensinassem tudo, menos a viver. Antigamente existia um movimento chamado iniciação, um ritual, um momento de ruptura, onde o menino deixava de ser menino e era confrontado com algo maior, a responsabilidade, a dor, a verdade, o silêncio do mundo real. Esses rituais não eram sobre fórmulas prontas, eram sobre preparar o espírito, sobre dizer: a vida vai ser dura, mas você é mais forte do que imagina. Hoje, muitos de nós viramos adultos sem nunca ter sido iniciados, carregando inseguranças de uma infância sem respostas, tentando parecer fortes, mas desabando por dentro. A verdade é que a dor que você sente não é sua culpa, mas curar já é escolha sua. Iniciação é um movimento que faz a ruptura do menino para o homem. É um movimento que faz a ruptura da menina para a mulher. Uma mulher só pode ser iniciada por outras mulheres na sociedade. Um menino só pode ser iniciado por outros homens da sociedade. Isso não acontece mais. O que vemos são cada vez mais pais ausentes, mães ausentes, que entregam um tablet, um celular para o filho, que fazem de tudo para o filho se tornar cada vez mais dependente delas ou deles, e não acontece ali o processo de iniciação. Em tribos, em rituais antigos, em povos romanos, gregos, enfim, essa iniciação acontecia ali por volta dos 10 aos 15 anos, mais ou menos com 12 a 13 anos. Dos 10 aos 15, povos em diferentes lugares do mundo acontecia essa iniciação. Essa iniciação, quando era feita por um grupo de mulheres, para aquela menina se transformar numa mulher, quando era feita por aquele grupo de homens, para aquele menino se transformar num homem, precisam existir dois elementos para que essa pessoa saia do movimento de ser uma criança e se torne um adulto. Aquela transição acontece sobre dois pontos. O primeiro é pobreza e o segundo, sofrimento. Quando existe um movimento da pessoa experimentar de fato pobreza e sofrimento, começa a acontecer o enrijecimento, começa a acontecer a mutação naquele ser. Aí o que acontece hoje em dia? Por que existe essa geração mimimi, essa geração infantilizada que existe aí?
Cada vez mais pessoas com 30, 40, 45 anos, 37 anos morando com os pais. Não teve uma iniciação, não foi morar sozinho, não saiu da casa dos pais, não passou por dificuldades. Por isso que é tão importante, se você é pai, não fique esperando o seu filho ter condições de sair de casa. Empurre o seu filho para fora de casa. Dá uma data para o seu filho para ele ir embora, para que o seu filho possa amadurecer, passando pelos dois processos que vão talhar a sua psicologia, a sua alma, que é pobreza e sofrimento. E talvez tudo o que você precisava ouvir hoje é isso. Você não está sozinho. Você não é fraco por sentir. Você só não teve quem te iniciasse. Mas ainda dá tempo. Sempre dá. Agora eu quero ouvir você. Você também sente que foi jogado no mundo sem preparo nenhum? Comenta aqui. Vamos conversar. Esse espaço é seu. Quando eu digo pobreza, não é passar fome, mas é ter a eminência de passar dificuldade. A pessoa perceber que ela não pode errar. A pessoa perceber que ela não pode sair da linha. A pessoa perceber que ela não pode simplesmente ficar puta no trabalho, porque eu estou puta no trabalho, porque ela vai ser mandada embora, ela não vai ter o que comer. Essa pessoa engole aquilo. E esse amargo vai transformando aquela pessoa num homem de verdade, uma mulher de verdade. Pobreza e sofrimento. Esse tipo de movimento controlado, é óbvio, você não vai colocar o seu filho na rua, debaixo da ponte, que ele possa ser espancado, morrer. Não é sobre isso. É o filho sair de um padrão de vida e ir para um padrão de vida muito mais baixo para que depois ele alce um voo maior. Só que o que acontece com a cabeça dos filhos malucos, principalmente dos pais, mães e pais malucos? Que o meu filho vai sair daqui quando ele puder ter um estilo de vida melhor do que ele tem comigo. Essa riqueza aqui não é do filho, é do pai. Ele precisa sair do ninho para construir seu próprio caminho. Todo um processo de criação de uma vida magnífica, e quando eu digo uma vida magnífica de fato, não é uma vida perfeita e sem problemas. Pessoas imbecis, pessoas de cabeça completamente limitada, acham que quando eu digo isso, viver uma vida épica, viver uma vida abundante, de fato, é viver uma vida sem problemas. Não seja idiota. Eu e a Karina, nós discutimos, brigamos, todo mês tem alguma discussão, alguma briga. Eu tenho dificuldades para perder gordura abdominal. Sabe, eu venho mudando meu corpo, mas a gordura abdominal tá foda. Entende? Eu tenho desafios em relação à minha equipe, eu tenho desafios em relação... Você percebe? Então, fazer sua vida uma obra de arte não quer dizer que ela vai ser perfeita. Mas o processo precisa ser um nível de clareza tão grande que você precisa ter a respeito de que tipo de vida você quer ter. As pessoas, elas não fazem isso. Elas não têm essa visão abundante. E se essa visão abundante não existe, você vai ser guiado pela opinião e desejos de outras pessoas. Se a sua grande visão não existe, você vai ser guiado pelas crenças e pelos desejos do seu pai ou da sua mãe. Se eles foram bancários, você vai se tornar bancário. Se eles foram médicos, você vai querer se tornar médico, mesmo querendo ser baterista, mesmo querendo ser empreendedor, mesmo querendo ser confeiteira. E aí começa o grande desarranjo da vida. Em vez de ter uma vida completamente abundante, focada em viver a vida dos seus termos, do jeito que você acha que tem que ser, você começa a se tornar produtivo para viver uma vida medíocre. Porque se você não escrever a sua história, alguém o fará. Se você não definir para onde quer ir, alguém vai definir para você. Definir por conta da sua indecisão. Definir por conta da sua ausência de postura, de se posicionar. É isso que eu quero, é isso que eu não quero. Antes de continuar, se essa mensagem já tocou algo aí dentro, se você também sente que tem algo muito errado no nosso jeito de educar, então eu vou te pedir uma coisa simples. Deixa o like nesse vídeo. Não é só um clique, é um sinal de que você é importante. É a forma mais rápida de fazer essa mensagem alcançar mais pessoas, que assim como você, já estão cansadas de fingir que está tudo bem. Agora sim, vamos continuar. Se você hoje mora num país como o Brasil, onde você pode sair de uma cidade que é mais pobre para uma cidade que tenha mais dinheiro, que o dinheiro flua lá, você tem liberdade para poder fazer isso nesse país, diferente de países da África que vivem em guerra civil, diferente de Venezuela, diferente de outro lugar. Se você mora num país como esse, você tem total possibilidade de mudar a sua vida em todos os aspectos.
Então se você hoje está amargando na sua vida uma falta de resultado financeiro, é porque você merece. Se você está acima do peso, é porque você merece. Se você vem cultivando doenças por conta do seu comportamento, é porque você merece. Se você não foi um homem presente e a sua esposa te abandonou, te trocou, você merece isso seguramente. Se você for uma mulher que foi ausente e o seu marido te trocou, você merece isso. Eu estou te dizendo isso que é para te dar um choque de realidade, é para o seu couro engrossar. Tem pessoas que vão dizer assim, nossa, mas ele está sendo agressivo, arrogante. Esse é o seu discursozinho interno de criança. Porque quando alguém vai lá e coloca o dedo na ferida, porque se você permitir que o dedo vá entrando na ferida, aquela sujeira vai ser tirada de lá. E aí acontece a cicatrização, e aí acontece a cicatriz. E é isso que homens e mulheres de verdade têm, cicatrizes. Cicatrizes por conta do que elas precisaram enfrentar, se tornando protagonista da própria história. Ninguém vai fazer por você. Só você pode fazer por você. Ninguém vai fazer. Para de se portar como criança. Existe um problema, resolva. Tem resolução, vá e haja. É isso que homens fazem. Honra os seus ancestrais, olha para trás e vê os homens da sua família, os homens de verdade da sua linhagem. Os caras que quando queriam fogo em casa precisavam sair, pegar um serrote, pegar um machado, derrubar uma árvore na porra de uma floresta. É esse tipo de homem que você é. Só que agora você fica todo chateado porque a internet está instável aqui em casa. Que merda de homem é você? Homens de verdade, mulheres de verdade, uma sociedade de verdade. Existe um problema, resolva. É isso que mulheres de verdade fazem, é isso que homens de verdade fazem. Existe um problema, não resolvo. Eu me vitimizo, eu me vejo menor do que o problema. É difícil demais pra mim. Comportamento adolescente, infantil. Peter Pan, terra do nunca. Não é isso que você precisa promover na sua vida, desempenhar na sua vida. E você sabe disso.